workshop, já começando a participar das primeiras licitações, ok? Então, vamos para o conteúdo e eu quero que você fique até o final, porque até o final desse evento eu vou mostrar uma licitação ao vivo. Vou passar um conteúdo agora, a gente vai falar sobre isso, sobre várias situações. Se você quiser fazer alguma pergunta, a gente vai ter no final a oportunidade, mas durante a apresentação, durante o nosso workshop, qualquer situação, qualquer dúvida que você tiver, vai colocando ali no chat, que o Alan, nosso produtor, vai colher essas perguntas e no final a gente vai responder com o maior prazer. Então, pessoal, eu quero começar falando o seguinte. Como eu falei para vocês no começo, nós temos apenas 2% das empresas brasileiras que participam de licitações. Por que acontece isso? Né? Nós temos algumas situações, algumas objeções em que o empresário brasileiro, que já empreende, ele tem certo receio de vender para o governo. Então nós temos aqui os mitos, que eu quero hoje desmistificar esses mitos para vocês. Primeiro, que é o governo não paga. Então, muita gente me procura todos os dias me perguntando, Cristiano, o governo paga? É seguro vender para o governo? Então essa objeção é muito comum. Eu digo que é um mito. Por que é um mito que o governo não paga? Porque, diferente do que muita gente pensa, o governo paga e paga corretamente, e paga em dia. Mas eu vou te explicar por quê. E é natural que exista essa dúvida, porque, como eu disse no começo, poucas pessoas e empresas participam desse mercado. Primeiro, existe uma lei no Brasil chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que está vigente há mais de 20 anos. O que essa lei dispõe? O que ela prevê? Ela prevê o seguinte, que o administrador público, o prefeito de uma prefeitura, de um município, um gestor público, o presidente de uma estatal, se ele não cumprir os requisitos de pagamento dos fornecedores, dos prestadores de serviços, ele responde com os bens pessoais. Ou seja, é o CPF dele que vai responder caso ele não cumpra com os pagamentos ou com a execução do contrato. E também, pior ainda, para os políticos que querem fazer uma carreira política, eles vão ficar inelegíveis. Ou seja, essa lei forçou o administrador público, o gestor público, a cumprir com as suas obrigações. Então, no passado, não havia essa lei. Essa lei é de 2001, já faz quase 25 anos. Então, no passado, era exatamente uma loteria. Você vender para o governo, você tinha que orar, rezar para que o governo pagasse a sua empresa. Mas hoje não. Hoje, muito diferente antigamente, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, obriga o governante a pagar as suas obrigações. E eu tenho dado para comprovar isso para você. No Brasil, hoje nós temos cerca de 15 escritórios da Baixa Licitações espalhados pelo Brasil. Nenhum cliente da Baixa Licitações, de todos os escritórios, tem a sua conta atrasada, um pagamento em atraso no governo. Então, isso por si só já tranquiliza as pessoas que querem começar a empreender e a gente, né, derruba essa objeção que o governo não paga, ok? O segundo mito que eu quero já derrubar de cara, que é só tem corrupção. O governo ele só compra com superfaturado, com esquema. Isso não é verdade. Eu posso dizer para você que em qualquer área, né, na área de medicina, na área de comércio, da indústria, qualquer área, existem pessoas boas e pessoas ruins, de má índole. E no governo não é diferente. Mas eu vou te mostrar um dado para você que eu posso comprovar isso. Hoje no Brasil, eu vi esse dado agora há pouco, nós temos cerca de 69 mil licitações em andamento. Agora eu faço uma pergunta para você. Você acha que essas 69 mil licitações, todas têm corrupção? Todas têm direcionamento? Óbvio que não. Todas não têm. Obviamente, pode ser que tenha algumas licitações, mas a imensa maioria, eu garanto para você que é transparente, é legal e você pode conseguir ganhar a tua primeira licitação. Então hoje a gente vai aprender muito sobre isso, de como você consegue atingir esse mercado. E a terceira e última objeção, que eu falo que é um mito, que são licitações direcionadas. Ou seja,
o prefeito da determinada cidade vai fazer uma licitação para contratar o correligionário dele, ou o amigo dele, ou eventualmente o parente dele. É a mesma conduta, pessoal, né? Mais de 69 mil licitações. Todas elas são direcionadas? Obviamente que não. Então, o mercado de compras governamentais, o setor público, ele traz muitas oportunidades. Milhares e milhares de oportunidades que você pode atingir, tendo conhecimento e deixando esses 3 mitos de lado. E as verdades? Pagamento garantido, como eu citei agora, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO, a LOA, Plano Plurianual, o orçamento de um órgão público, ele é muito engessado. O governante ele não pode retirar um orçamento da educação e pagar uma conta da saúde, por exemplo. Ele tem que cumprir as obrigações. E hoje, de acordo com a lei, existe um cronograma de pagamentos. Antigamente não tinha. Antigamente, o conhecido, o amigo do prefeito, ele podia pular a fila e receber por primeiro. Hoje não acontece mais isso. Inclusive, esses dados são públicos, é transparente. Então, se você ganha uma licitação, assina o contrato com o determinado órgão público, durante a execução do contrato, todas as informações estão disponíveis no portal da transparência. A data que começou a licitação, a data que finalizou a licitação, a data da contratação, quando que foi feito o pedido para o fornecedor entregar, a nota fiscal que o fornecedor emitiu e entregou, o fiscal do contrato que assina a nota fiscal, o dia da liquidação e o dia do pagamento. Todo esse procedimento, todo esse processo está transparente nos órgãos públicos, através do portal da transparência. E a terceira e última verdade que eu separei para nós hoje é que as oportunidades são reais. Elas são seguras. Então, com todo esse conteúdo que eu já falei para você, quebrando as objeções e falando essas verdades, você pode, com toda segurança, começar a vender para o governo. E as oportunidades acontecem todos os dias. É impressionante. Eu acabei de falar para vocês, que nós temos mais quase 70 mil licitações acontecendo pelo Brasil inteiro, de todos os segmentos, de todos os perfis. Pequenas empresas podem participar, grandes empresas. Então, é só entrar nesse mercado, ter o conhecimento e partir para faturar. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês os caminhos. Qual o caminho que eu posso traçar para começar a minha jornada em vendas para o governo? Para quem que é esse mercado? Para todos que têm um produto ou um serviço para vender. Todos, não tem exceção. Até eu atendo muitas empresas e elas vêm conversar comigo com esses mitos que eu já conversei com vocês e também algumas situações que são que possam excluir algumas empresas. Mas isso não é verdade. Existem licitações para todos os perfis de empresa, inclusive para empresas recém-criadas. Eu atendo empresas recém-criadas. Acabaram de abrir empresa, dias de operação, já pode participar da licitação. Claro que os editais de licitação, ele vai ser moldado para o tipo de licitação, tamanho da licitação. Obviamente, se licitações de pequeno porte, 10, 20, 30, 100 mil reais, as exigências documentais são menores. Mas se você quer participar de uma licitação de uma obra pública de grande complexidade, 10, 20, 50 milhões, é claro que a exigência do edital vai ser outra. Mas existem oportunidades para todos, sem exceção. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês quais os caminhos que você pode traçar na tua jornada. Eu escolhi aqui 3 opções. A primeira, você pode atuar no mercado de licitações sendo uma empresa de assessoria em licitações. Ou seja, você vai assessorar empresas para vender para o governo. Você vai fazer uma intermediação, ok? Eu quero saber aqui quem que faz assessoria para empresas aqui no chat. Quem que está fazendo? Coloca lá para mim, por favor. Quem que já licitou alguma vez, se já fez, se já tentou licitar, já tentou participar de licitação? Coloca no chat para mim, por favor. Quem que já participou de licitação? A gente também está recebendo aqui Rodrigo, lá do Rio de Janeiro, também está conosco. Quem que já participou de licitação, coloca um sim ali para mim, por favor. Já participei, eu coloco um sim. Me escreve aqui no chat, por favor.
Então, pessoal, você tem alguns caminhos que você pode trilhar e eu coloquei aqui para vocês 3 opções. A primeira opção é que você pode assessorar empresas, como eu disse agora. Você pode ser um assessor, um analista de licitação que vai ajudar outras empresas a ganharem licitações, participarem e ganharem licitações. Eu acredito que esse primeiro caminho você precisa ter uma experiência, principalmente você ter muita experiência prática para que você possa, né, vender um serviço de assessoria, porque existe muita responsabilidade. Você não vai estar tratando com a sua empresa, você vai estar tratando, assessorando, orientando terceiro, uma outra empresa. Então, para você trilhar esse primeiro caminho, exige uma boa experiência para que você possa começar esse trabalho. O segundo caminho que você pode trilhar é ser um analista de licitação, né? Trabalhar numa empresa que já trabalha com licitações, você vai trabalhar como CLT, né? Como empregado, para trabalhar no departamento de licitações prestando um serviço como empregado. Mas o tema de hoje, que eu trago aqui para vocês, que é o terceiro, você empreender com o seu próprio CNPJ. Esse que é o tema de hoje e esse que eu quero dividir com você. Então você vai abrir seu próprio CNPJ e vai vender diretamente para o governo. Ok, então a terceira opção que a gente escolheu, mas vender o que, Cristiano? O que eu vou vender? Eu posso abrir um CNPJ e escolher um produto? Essa pergunta também eu respondo quase que diariamente. Existem pessoas que me procuram para saber o seguinte: qual o produto que o governo mais compra? Eu sempre falo medicamentos, merenda escolar, obras. Mas veja, você não pode entrar no mercado que já está saturado, que tem muitas empresas participando, que são esses 3 mercados que eu exemplifiquei. O que eu oriento sempre as pessoas que querem começar a empreender com o seu próprio CNPJ, com a sua própria empresa? Primeiro, você precisa, claro, abrir um CNPJ. Abrir um CNPJ hoje no Brasil é muito simples. Você pode até abrir um MEI, que é um microempreendedor individual, e começar a sua jornada com licitações sem problema nenhum. Claro que você vai comercializar produtos e serviços simples, não muito complexos. Mas por onde que eu começo? O que eu vou vender? Produto, serviço? Qual que é a minha orientação? Você precisa, primeiro, localizar um fornecedor que te dê boas condições de trabalho, de entrega, de pagamento, que seja realmente um parceiro seu. E eu já fiz isso na prática. Eu, durante 7 anos, eu tive uma distribuidora, 2009 até 2015. Já tinha a Bajo Licitações, que é minha empresa de assessoria, mas também fui empreender com o meu próprio CNPJ vendendo para o governo. E o que eu fiz? Vou te mostrar a minha experiência prática. Eu abri o CNPJ, escolhi alguns segmentos e fui até alguns fornecedores conversar com eles, se eles gostariam de ser parceiros da nossa empresa nessa empreitada para governo. E o que eu consegui? Eu consegui, por exemplo, empresas parceiras fornecedoras, sejam fabricantes, distribuidores, até lojas, que me forneciam com condições diferenciadas. Ou seja, condições de pagamento diferenciadas, eu abria a licitação para eles, a gente formava realmente uma parceria, como se fosse um consórcio. Tá? Então, muitas vezes, eu pagava o fornecedor só quando eu recebia do governo. Claro que o meu fornecedor acompanhava todo esse processo. Tinha acesso ao contrato, aos pedidos, tudo isso. Segundo, você tem que trabalhar com a logística, se for trabalhar com produtos. Eu, certa vez, na minha distribuidora, eu fiz uma parceria com a Gerdau. Isso mesmo, com a Gerdau, a grande potência do aço brasileiro, a líder do aço brasileiro. O que eu fiz? Eu, claro, já tinha um histórico de compra com a Gerdau, aqui no Paraná, entregava em todo o interior do Paraná, e aí com a minha parceria com eles, com essa abertura e transparência, a gente firmou uma aliança para comercializar em todo o Brasil. Então eu comecei a vender aço no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em outros estados, porque o que eu fazia? Eu fazia uma espécie de corretagem. Eu ganhava a licitação, a Gerdau entregava o produto lá no ente público, que eu ganhei a licitação, e essa parceria foi muito interessante. Então, você pode entender, com esse exemplo que eu dei agora, que você não precisa sequer de estoque. Eu acabei de mostrar para você como é que eu fazia.
Eu ganhava a licitação, emitia a nota, o fornecedor entregava, que no caso era a Gerdau, e eu recebia depois. Entendeu? Então você precisa da sua inteligência e uma parceria para começar. A inovação. Você precisa pensar com o fornecedor, vender esse produto que é vendas para o governo para empresas, fabricantes que possam ser o teu parceiro. Isso é possível e eu te mostrei que eu mesmo consegui fazer dessa forma. Então, continuando agora, pessoal, vamos entrar num assunto que é extremamente importante. Extremamente importante. Eu quero falar para você. Você vai começar a empreender, vai começar a trabalhar com licitações, você precisa conhecer as regras. Eu costumo dizer que a licitação é como se fosse um jogo. Vamos imaginar um jogo de vôlei. Então você foi convidado, convocado, né, por amigos para jogar um jogo de vôlei. Aí você vai no dia do evento e vai entrar na quadra, mas você não sabe a regra. O que você vai fazer? Não vai ficar perdido? Não vai ficar nervoso? Não vai ficar estressado? Então é isso, pessoal. Você precisa entender a regra do jogo. Então, para fins de licitação, para fins de participação de licitação, para você quer começar nesse mercado, você precisa, da mesma forma, entender a regra do jogo. Qual que é a regra do jogo, Cristiano? Onde que eu acho a regra do jogo? Está na tela. A lei de licitações. Poxa, Cristiano, eu vou ter que ler lei, vou ter que estudar direito, vou ter que consultar advogado, vou ter que ser um jurista? Claro que não, pessoal. Eu não sou jurista. Eu comecei lá atrás, eu sou formado em administração de empresas, e comecei lá atrás estudando a lei, me aperfeiçoando, fazendo cursos, me capacitando. Então, é possível. Então, primeiro, eu oriento você, depois da nossa live aqui, do nosso workshop, amanhã, baixe a lei de licitações, você consegue fácil acesso pelos mecanismos de busca. É só digitar Lei de Licitações 14.133 e leia a lei. Você vai conhecer as regras do jogo. Claro que vai haver dúvidas, mas você vai entender, você vai pelo menos entender a regra do jogo que você vai jogar futuramente. Tá? E aí nós temos uma outra regra que é o edital da licitação. Então a lei de licitações é genérica. Né? São os requisitos, as exigências que os órgãos públicos podem utilizar para fazer suas contratações. E aí cada órgão público, quando vai determinar uma compra de produto ou serviço, ele vai redigir, vai instaurar um edital de licitação que é uma regra específica para aquela contratação. Por exemplo, a prefeitura vai comprar merenda escolar. Ela não vai copiar a lei de licitações, que a lei de licitações é genérica. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa criar uma regra para aquela contratação, que é merenda escolar. Quais documentos serão necessários? Qual que vai ser o dia da licitação? Enfim, quais as regras da licitação? Logo mais, a gente vai ter a simulação de uma licitação real e você vai ficar mais ciente, vai ficar muito claro para você como acontece isso. Vamos ver o edital também, então fica até o final que a gente vai ver isso na prática. Tá bom? Mas eu quero resumir para você essas regras. Né? Claro que a lei é extensa, você vai ter a atenção de ler ela depois. O edital muitas vezes também é extenso. Né? Tem editais com 300, 400 páginas. Mas agora eu vou te dar uma dica de ouro. Uma dica que eu uso nos meus clientes, para os meus clientes da minha consultoria. Está na tela. Então nós temos hoje, para você analisar um edital, 3 procedimentos. 3 procedimentos, exatamente isso. Que é o credenciamento, ou seja, você vai credenciar a sua empresa a participar da licitação. Como é que funciona isso? Hoje no Brasil, as contratações do governo elas acontecem de forma majoritária, quase que 100%, com licitações eletrônicas. Diferente do passado. No passado eu vivia viajando. Eu ficava só na estrada porque não existiam licitações eletrônicas. Hoje, como eu disse, já tem muita transparência e fácil acesso. Então, você vai credenciar a sua empresa nos portais de compras. No Brasil, nós temos cerca de 200 portais de compras. Ou seja, um município pequeno do interior ele pode criar um portal de compras próprio, mas eu tranquilizo você que você não vai precisar saber todos os portais, conhecer todos os portais.
Porque no Brasil nós temos cerca de 10 portais que são os mais utilizados, mais conhecidos, mais movimentados, onde movimentam ali a maioria das licitações. Portal do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, o compras.gov, que é o portal do governo federal, a BLL, que é Bolsa de Licitações e Leilões, Compras Públicas, Compras BR e tantos outros. Ou seja, eu citei aqui os mais conhecidos. E eu gosto de tranquilizar as pessoas que querem empreender, porque tem muita gente que fala assim, Cristiano, como é que eu vou operar em 10 portais? Veja, a legislação, a lei é uma só. A lei ela diz o procedimento que todos os portais devem cumprir para você fazer, que eu vou mostrar agora para você. Primeiro passo, credenciar a tua empresa no portal. O que significa o credenciamento? Credenciamento é simplesmente você cadastrar a tua empresa no portal de compras. Colocar o nome da tua empresa, o CNPJ, o ramo de atividade, subir alguns documentos de comprovação que a empresa existe, como contrato social, RG e CPF do sócio. Assim você vai ter acesso ao portal de compras. No final, a gente já vai ver melhor como é que funciona isso. Eu vou acessar um portal de compras para você conhecer. Então, esse primeiro passo é interessante que você faça já quando começar o teu empreendimento em vendas para o governo, você já faz o cadastro, o credenciamento nesses portais mais conhecidos, mais movimentados, que são em torno de 10 portais. Ok? Em seguida, você vai analisar o edital e elaborar a tua proposta. Então, você já tem o teu fornecedor, lembra que eu falei agora há pouco? Abriu o teu CNPJ, já escolheu o segmento que você vai atuar, já tem o teu parceiro comercial, parceiro de negócio, que é o teu fornecedor. Aí você vai analisar o edital, vai buscar os editais e analisar o edital. Então, o segundo passo, para você entender a regra, é saber o que o órgão público está contratando, o que ele está comprando, qual produto que é ou qual serviço, a especificação, a quantidade, local de entrega, forma de pagamento e demais requisitos técnicos que você precisa entender para formalizar, para formular a tua proposta. Depois da live eu vou abrir para vocês alguns checklists, que são alguns bônus. Eu vou colocar também uma planilha de precificação. Ou seja, você vai jogar na planilha o custo do produto, frete, margem de lucro, e você vai ter uma planilha para te ajudar nesse começo de operação. Ok? Então, a segunda fase, proposta e fase de lances. As licitações hoje, existe uma fase de disputa. Então você credenciou, cadastrou a sua proposta, caso você ache viável participar daquela licitação, e vai ter o dia da disputa, o dia da licitação que você vai oferecer lances. Eu gosto de falar o seguinte, existe o leilão, todo mundo conhece o leilão, né? O leilão da Receita Federal que vende os bens inservíveis, bens apreendidos. E no leilão como é que funciona? Quem dá mais, leva o bem. Já na contratação pública, na modalidade pregão, que é mais comum que o governo utiliza, é quem dá menos. Ou seja, quem oferece o menor preço, na maioria das vezes, vai arrematar a licitação. E o terceiro e último ponto, né, que eu elenquei aqui 3 pontos para você observar nas regras da licitação, que é a documentação. Qual documentação aquele edital específico está exigindo? Então, a documentação é contrato social, as certidões negativas, qualificações técnicas, e tudo isso eu também vou colocar como bônus para você, como um checklist de documentação para você poder organizar a sua documentação de licitação. Ok? Então, recapitulando aqui esse ponto que eu falei para você, que é extremamente importante, que é a análise da regra da competição. Primeiro, leia a lei, conheça a lei. Segundo, é a regra daquela contratação, que é o edital da licitação, que vai ter as regras específicas, e eu coloquei para você esses 3 pontos que são os mais importantes que você precisa ter para leitura do edital, análise do edital, para que você possa viabilizar a tua participação na licitação. Ok? Pessoal, coloca no chat ali quem está entendendo, estou vendo que tem algumas dúvidas aqui. Tudo bem por aí? Estão acompanhando? Tudo certo? Ótimo, ótimo. Vamos prosseguir então com o conteúdo. Pode passar, Alan, por favor, ali o...
por gentileza? Não, o teu aí mesmo. Isso aí, valeu, obrigado. Então, pessoal, como é que a gente tem acesso? Como é que a gente acessa as compras públicas e os editais que eu acabei de falar para vocês? Onde que eu acho essas mais de quase 70 mil licitações que estão acontecendo hoje no Brasil? É no Google? Não. Então existem portais específicos. A nova lei de licitações, ela criou o PNCP, que é o Portal Nacional de Compras Públicas, Portal Nacional de Contratações Públicas. Inclusive, a Bajo Licitações, empresa no qual eu sou CEO, ela participou da construção desse portal, antes da lei de licitações, junto com o Ministério do Planejamento. A gente tem muito orgulho de falar isso, que a gente conseguiu oferecer algumas orientações, algumas sugestões para que o Ministério criasse esse Portal Nacional de Compras Públicas. Mas o que é esse Portal Nacional de Compras Públicas? Antigamente, para você localizar uma licitação, você teria que abrir o jornal e procurar no Diário Oficial as licitações que estavam acontecendo. Depois, com o advento da internet, existia o próprio site do órgão público, da prefeitura, que publicava ali as licitações, os editais das licitações. Mas imagine você buscar um produto, edital por edital, prefeitura por prefeitura, órgão por órgão, visitando o portal e o site para buscar as suas oportunidades. Então, isso era muito complicado. Eu lembro que até algumas licitações, alguns editais, nós tínhamos que ir até o órgão público, presencialmente, comprar o edital para poder ter acesso e participar da licitação. Mas isso tudo mudou com o novo Portal Nacional de Compras Públicas. Por quê? Porque agora a nova lei de licitações, ela exige que todos os órgãos públicos, seja da administração direta ou da indireta, que publiquem no Portal Nacional de Compras Públicas os seus editais de licitação. Então, existe hoje um portal único que você pode acessar e buscar por licitação, por órgão público, fazer um filtro de produto, por exemplo, que ele vai apresentar todas as licitações que já aconteceram e as licitações que vão acontecer, que já estão marcadas. Então isso simplificou muito, ofereceu muito mais transparência e muito mais eficiência para quem quer participar desse mercado. Então depois, acesse lá o pncp.gov.br, que você vai poder navegar e conhecer como é que funciona esse portal de transparência das contratações públicas no Brasil. Interessante também é que nesse portal a gente consegue ver o planejamento de cada órgão público. Então eu consigo visualizar o que esse órgão público vai comprar em dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem. Porque existe lá um planejamento de todas as contratações que ele vai instaurar no futuro. Então você já pode, inclusive, na tua região, verificar os órgãos públicos, nas prefeituras, o que elas vão contratar futuramente, se está o teu produto, o teu serviço, para você já ir se preparando, inclusive. Ok? Aí também nós temos uma outra fonte, que é os próprios portais de compras. Os portais de compras que alocam esses editais, as disputas, eles também são de livre acesso. Você não precisa nem ter o credenciamento, como eu disse, o cadastro no órgão público, para acessar essas oportunidades, esses editais. Então, qualquer cidadão, não precisa nem ter CNPJ, qualquer cidadão pode entrar lá no site do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Governo Federal, Compras Públicas, e pode acessar, filtrar por cidade, por região, por objeto, por produto, as licitações que estão acontecendo. E aí, por fim, existem também plataformas com alertas automáticos. Nós temos essa plataforma, inclusive, lá na Bajo, mas você consegue compilar todas essas informações de maneira mais simples e eficiente. Né? Você consegue filtrar aquele produto específico que você quer contratar, que você quer trabalhar com licitações, e ele chega no teu e-mail com a maior tranquilidade. Mas qualquer um desses três formatos você pode ter acesso livre para você trabalhar com as licitações, ok? Então hoje está muito transparente todo esse processo. Continuando aqui o conteúdo, pessoal, eu quero mostrar para você agora as etapas. Né? Então vamos voltar um pouquinho. Né? Conheci a regra, conheci a lei, conheci o edital,
já sei onde procurar, já abri meu CNPJ, já tenho meu fornecedor parceiro, agora vamos participar. Vamos começar a baixar os editais, analisar as oportunidades, verificar os 3 pilares de análise, credenciamento, proposta e documentação, e começar a cadastrar a proposta. Tá? Então, você vai precisar verificar esse edital para que você consiga cumprir todos os requisitos. Aí sim, vai cadastrar a tua proposta. Ok? Pessoal, eu quero que no chat vocês coloquem se tem alguma dúvida, tudo certo? Interage comigo, por favor, vamos falando ali. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo? Bruno respondeu, tudo certo. Bastante gente fez lá o positivo, ok? Legal, ótimo, ótimo, pessoal. Vamos lá. Eu quero prosseguir agora com a nossa simulação da licitação. Certo? Então, eu quero entrar agora num edital real e fazer essa simulação. Então, Alan, por gentileza, consegue colocar na minha tela? Obrigado. Ótimo. O pessoal está vendo a minha tela? Consegue ver aqui? Dá um sim, por favor. Coloca um sim, por gentileza. Tudo bem? Ótimo. Legal, vamos lá. Então, como é que eu fiz o caminho para buscar esse edital? Eu estou aqui buscando uma licitação de curativos. Então, o que você faz? Você, como eu disse há pouco, você abriu o seu CNPJ e está buscando licitações de curativos. Você abriu uma empresa para trabalhar com isso. Já conseguiu teu parceiro comercial, teu fornecedor, e aí buscou lá nos portais de compras, no PNCP, um edital de curativos e você conseguiu localizar esse edital aqui, da prefeitura do município de Carambeí. Ok? Então, aqui nós temos, aqui no preâmbulo, já na primeira página, a data da licitação, que é a abertura. Então, hoje é dia 27 de novembro, a licitação vai acontecer no dia 5 de dezembro. Por que existe esse prazo? Porque a partir do momento que o edital é publicado, ele tem um prazo mínimo de 8 dias úteis, no caso do pregão, de publicidade. Ou seja, para que as pessoas, os fornecedores, tenham acesso ao edital, tenham um tempo hábil para analisá-lo e aí sim verificar a viabilidade e ter a chance de participar da licitação. Ok? Então aqui é o edital da licitação. Nós vemos aqui que o edital tem 52 páginas, mas, como eu disse para vocês agora há pouco, nós vamos concentrar a análise em 3 momentos, em 3 pilares, que é o credenciamento, proposta e documentação. Então, primeiro eu já sei a data, né? Deixa eu verificar aqui com vocês, olha, é um edital, veja que é um produto simples, hein? Curativos. A prefeitura está comprando um valor de R$86 mil só de curativos. Eu já estou imaginando até a logística, a simplicidade de você entregar curativos, que é extremamente leve, né? Então você consegue trabalhar com uma logística até muito fácil para a entrega desse produto. Aqui embaixo ele diz o local, onde eu preciso credenciar a minha empresa. Então veja aqui, vai acontecer na BLL, que é o local de realização da licitação, que é a Bolsa de Licitações e Leilões. Aqui embaixo nós temos os prazos, tá? Então, até o dia 5 de dezembro, às 8h55, eu posso cadastrar minha proposta, como a gente vai fazer agora. Aí nós temos também a data da licitação, que é o dia da licitação, que é o dia mais importante, é onde a gente vai disputar a licitação. Então, no dia 5 de dezembro, às 9 horas, vai acontecer a licitação. Então, eu vou buscar aqui, primeiro, credenciamento, que é o primeiro pilar, né, da licitação. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente já vimos até, desculpa. O credenciamento se dá aqui na BLL, que é o portal
da Bolsa de Licitações e Leilões. Então veja, o portal da BLL é esse aqui, é bll.gov.br, ok? Então você já tem o credenciamento, eu vou entrar aqui no credenciamento para você conhecer. Então eu tenho aqui um login, então você já vai ter feito o cadastro, a BLL vai mandar para você o acesso e você vai acessar com o teu usuário, que é o teu e-mail, que você cadastrou e com a sua senha. Ok? Prosseguimos lá? Então eu já tenho meu login e senha e vou entrar no portal. Então aqui, pessoal, é o ambiente interno do portal de compras, certo? Então eu posso entrar com meu login aqui, claro. A gente tem várias empresas aqui que estão nossos clientes, né? Deixa eu localizar um aqui para a gente poder entrar. Aqui a gente já está no ambiente interno do portal, certo? Então já está credenciado, agora o que eu vou fazer? Eu vou buscar a licitação. Ó, busca de processos. Veja como é simples. Então o nosso edital de Carambeí, a gente já viu que o credenciamento é nesse portal, a BLL, ótimo. Então eu vou buscar lá no portal pelo número da licitação, ó, pregão eletrônico número 98. Esse é o número da compra da prefeitura, da modalidade de licitação. Então eu coloco aqui, vou filtrar pelo nome do município, Carambeí. Está na fase de recepção de propostas, olha só. Então, se eu der um buscar aqui, já vai aparecer todas as licitações de Carambeí, inclusive a nossa, número 98. Tá certo? Então, o município de Carambeí, pregão número 98, está na fase de recepção de propostas. Eu posso cadastrar minha proposta na licitação. Então, eu posso vir aqui no ícone de proposta, e aqui já está no ambiente interno de cadastramento da proposta. Veja como é extremamente simples. Então, você já fez o teu orçamento. Aqui no edital, pessoal, ele traz os requisitos para você trabalhar com a proposta. Que é o segundo ponto que eu falei para vocês. Olha aqui, ó, preenchimento da proposta. Então, você vai ler os requisitos, que são as regras para você inserir a proposta, para você trabalhar. E aqui abaixo, em todo edital, tem um anexo com os produtos, claro. Quais produtos, no caso aqui, curativos, o órgão público está comprando. Geralmente ele está anexo ao edital. Então veja só, são vários itens decorativos, cada um com uma especificação, quantidades diferentes. Então são vários itens, ó, 2, 3, tá? Ó, bastante coisa. Então você vai analisar esses produtos, verificar qual você e teu parceiro tem interesse de participar. Você pode participar por item, não precisa participar de todos os produtos, não. Se a licitação for menor preço por item, ok? Então esse aqui é a lista de produtos que o órgão está comprando. E aí sim, você com o teu parceiro comercial, com o teu fornecedor, fabricante ou distribuidor, até lojista, você vai analisar esses produtos e vai formar o teu preço. Lembra que eu falei para você que no final eu vou te dar o bônus com a planilha de precificação, ok? Então, vamos imaginar que você interessou em participar só do item 1, por exemplo, só para a gente ser mais rápido e objetivo. Então, eu quero participar só do item 1, então eu vou no portal de compras e vou inserir o meu produto. Então, o item 1 está aqui, eu coloco aqui o meu valor de proposta, R$ 30,50. Eu preciso colocar a marca do produto e o modelo. E aí eu vou aqui embaixo, pessoal, salvar proposta. A partir desse momento, eu vou estar cadastrado para participar da licitação. Claro, se você quiser participar dos outros itens, obviamente você vai poder inserir a proposta dos outros itens de forma que você queira participar, ok?
Então, você, quando salvar a proposta vai estar entregue, e aí sim, você já está pronto para participar da licitação. E aí, a gente vai ver aqui no dia da licitação, no dia 5 de dezembro, às 9 horas da manhã, você vai estar logado nesse portal para aí sim participar da fase de lances do pregão. Aí tudo começa uma disputa de preços que o edital traz aqui como é que funciona. Então veja, já fizemos o credenciamento do portal, já inseri minha proposta e terceiro e último é a documentação. Então veja, o edital traz as regras, que a maioria delas, pessoal, ela é um retrato da própria lei, entendeu? Então são situações que não são obrigatórias, são mais informativas. As situações e os pilares obrigatórios eu coloquei para vocês ali naqueles 3 pilares: credenciamento, proposta e habilitação, ok? Claro que você vai ler o edital todo para analisá-lo e estar ciente de tudo. E veja aqui, a habilitação está no outro tópico aqui que você vai ler e aí você vai separar os documentos que o edital está exigindo, ok? Que são certidões negativas, contrato social e todos os documentos que estão aqui, ok? Obviamente, pessoal, a gente não vai conseguir fazer uma simulação de uma licitação com disputa, porque agora não estamos no horário. Mas você pode, inclusive, acessar qualquer outro portal. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Nós temos aqui o portal do governo federal, você pode acompanhar as licitações. Nós temos aqui o portal do Banco do Brasil. Você também pode acompanhar as licitações, vai ter um ícone aqui de acompanhamento, para você conhecer como é que funciona todo o processo. Um outro portal interessante, que também é muito movimentado, que é o portal de compras públicas. Então, todos esses portais que eu estou mostrando são que têm um volume mais robusto de licitações, que são, entre aspas, obrigatório para que você vá buscar os teus negócios. Mais um portal aqui, olha, Licitar Digital. Olha aqui, pesquisar processos, acessar plataforma, ok? Você pode credenciar em todos esses portais. A própria BLL, que a gente viu agora, ok? Então, todos esses portais você pode trabalhar e se cadastrar para ficar monitorando as licitações que estão acontecendo, ok? Em relação, pessoal, ao último tópico, que é a documentação, eu quero mostrar para vocês aqui, de forma bem sucinta. Claro que somente esse tópico de documentação levaria horas para a gente conversar e mostrar para vocês qual que é a exigência, qual que é a finalidade de cada documento, mas eu vou passar de forma bem sucinta para você, inclusive, até desmistificar que para a licitação existe uma documentação excessiva. Você vai ver que não é isso. Se você tem uma empresa bem preparada, você conhece a lei, você vai ter essa documentação pronta para participar de qualquer licitações. Tá? Então, eu até compartilhei aqui para vocês um treinamento interno que eu utilizo, que são os documentos necessários para você participar de qualquer licitação. E eu costumo também dizer que a gente precisa ficar atento aos 4 pilares, que é habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira. Então nós temos lá o contrato social da empresa, a certidão da junta comercial, documentos dos sócios. Então veja, isso as empresas já possuem. A habilitação jurídica serve para mostrar que a empresa existe, a existência dela. Aí nós temos a regularidade fiscal, que são as certidões negativas, federal, estadual, municipal, FGTS, trabalhista, as inscrições, alvará, entendeu? Então, são documentos que, obrigatoriamente, a empresa tem os impostos em dia, ela consegue também emitir. Perdão. Aí nós temos também a habilitação técnica, que, resumindo para vocês, é uma certa experiência. Né? O órgão público ele quer que você comprove que você tem experiência, que você já vendeu aquele produto, já vendeu aquele serviço. Mas aqui eu quero fazer um parênteses. Eu falei para vocês no começo que qualquer empresa pode trabalhar com licitações. Mas aquelas empresas recém-criadas, Cristiano, elas não têm experiência, nunca venderam. Como é que vai cumprir esse requisito? Então é o seguinte, eu já falei para vocês que existem licitações de todos os perfis.
inclusive para aquelas empresas que não têm experiência. Claro que vai ter exigências em alguns editais de experiência, mas existem muitas licitações que não exigem experiência, que o órgão público, por exemplo, ele acredita que esse critério não é interessante que ele exija no edital, ok? Então existem licitações para empresas sem experiência, empresas recém-criadas, isso acontece também no mercado. E por último, a habilitação econômico-financeira, que é a questão contábil da empresa, para verificar se existe saúde financeira adequada. Então tem o balanço patrimonial, todos os livros lá de ativo, passivo, DRE, índice contábil e demais informações contábeis que o seu contador ele vai conseguir entregar para você isso pronto para a gente participar das licitações. Outra pergunta também que é recorrente. Cristiano, empresas recém-criadas não têm balanço. Como é que faz? As empresas recém-criadas, obviamente, não têm balanço. Então a lei entende dessa forma também. Então as empresas recém-criadas apresentam apenas o balanço de abertura. Entendeu? Então não precisa ter o balanço também para as empresas recém-criadas. Elas estão dispensadas da apresentação desse documento. Ok? Como é que está, pessoal? Estou vendo o chat aqui, alguma pergunta? Vamos. Alguma dúvida? Então, pessoal, essa foi uma demonstração de uma licitação real que a gente pode entrar no portal de compras, fazer o teu credenciamento, né? Já conseguir agora demonstrar para vocês. Outra situação é a seguinte: eu vou conseguir ganhar a licitação? É uma pergunta também que fazem muito para mim. Cristiano, eu vou investir nesse mercado, eu vou abrir um CNPJ, eu vou preparar minha empresa que eu já possuo, mas será que eu vou ganhar a licitação? Então a resposta é a seguinte: eu costumo dizer que é 50-50. 50% da licitação você precisa ter um preço competitivo. E outros 50% é técnica, é conhecimento, saber a lei, conhecer as regras. Isso vai fazer de você um licitante competitivo, um licitante vencedor. Também pergunto, Cristiano, é um monstro participar de uma licitação, da primeira licitação? Claro que não. Eu demonstrei agora para vocês que é simples você participar. Claro que você precisa ter ali, né, o conhecimento das regras, né, como eu exemplifiquei para você e falei, inclusive, que é muito importante conhecer essas regras. Então, já indo para o final, pessoal, o dia da licitação. O que acontece na etapa decisiva, que é o dia da licitação? Você já tem teu CNPJ, já preparou tua empresa com a documentação, já está cadastrado nos portais, já cadastrou tua proposta, como a gente mostrou aqui ao vivo. E agora, o dia da licitação, como é que funciona isso? Então, começa da seguinte forma: o pregoeiro ou agente da contratação, ele vai abrir a licitação. E a comunicação é obrigatoriamente pelo chat, como nós temos aqui na nossa live. Então, o portal de compras vai ter a tela, o ambiente interno, onde o pregoeiro vai oferecer todas as instruções para iniciar a licitação. Então, ele vai declarar a sessão aberta, com a abertura da licitação. Em seguida, ele vai analisar as propostas que foram cadastradas. E, na sequência, já vai abrir a etapa de lances, ou seja, as empresas participantes vão poder disputar aquele item, aquele produto ou serviço ou a obra, aquilo que for estar licitando. Então essa etapa de lances acontece de forma muito rápida, 10, 15 minutos, 30 minutos por cada item, e é ali que se decide quem é o arrematante, não é o vencedor. Ok? Então quem venceu a etapa de lances é aquele que ofereceu o menor preço, ou seja, foi o arrematante daquele lote, daquele item, daquele produto. Em seguida, o pregoeiro vai prosseguir com a licitação, tudo informado no chat, ok? Então ele vai prosseguir, ele vai informar a empresa que teve o menor preço, arrematou, e em seguida vai solicitar para que a empresa insira a documentação via portal daqueles documentos que estão no edital da licitação.
Então vai ter lá os documentos que eu passei rapidamente para vocês. O órgão público escolhe, coloca no edital, e aqueles que estão no edital você vai ter que enviar via arquivo digital mesmo no portal de compras. Depois dessa análise da documentação, o pregoeiro ele vai declarar a empresa vencedora ou não. Se a empresa cometer algum erro, ela vai ser desclassificada ou inabilitada. E se ela cumpriu os requisitos da regra do edital, perfeito, ela foi declarada a vencedora da licitação. Mas, vencedora, já acabou a licitação? Ainda não. Existe um prazo de recursos, ou seja, qualquer empresa ela pode reclamar, né, com o pregoeiro ou apontar alguma falha da empresa vencedora na documentação, na proposta. Existe essa fase final, que é chamada fase de recursos administrativos, onde as empresas participantes podem apontar qualquer erro ou falha até no procedimento da licitação. Ok? E aí, claro, a empresa que foi acusada, por exemplo, você ganhou a licitação e teve um outro licitante acusando você que não demonstrou algum documento de forma correta, você também tem chance de apresentar as contra-razões. Aí sim, pessoal, finalizou a etapa de recursos, acabou a licitação. A licitação é homologada, ou seja, finalizada, certo? Aí, em seguida, a gente vai aguardar a assinatura ou a convocação para assinatura do contrato. Eu costumo dizer que a licitação é um procedimento de escolha. Cristiano, ganhei a licitação hoje, o pregão aconteceu hoje à tarde, já ganhei 10 lotes. Já posso comprar os produtos? Negativo. Tem que aguardar todo esse processo que está na tela. Etapa de lances, documentação, recursos. Homologou a licitação, o processo de escolha, que é a licitação, foi superado, foi finalizado. Posso comprar os produtos, Cristiano? Também não. Tem que esperar a convocação para você assinar o contrato. Com o contrato assinado, aí sim você vai poder entregar os produtos através dos pedidos, que são as notas de empenho. Ok? Vamos ver aqui no chat, o pessoal está perguntando. A documentação, se eu esquecer de enviar ou enviar algo errado, como funciona? Ótima pergunta, interessante. Legal. Obrigado pela pergunta, Anderson. Veja, Anderson, nós estamos hoje com uma lei chamada Nova Lei de Licitações, que é a Lei 14.133. E há pouco tempo, uma lei nova, 2021, antes dessa lei existia uma outra lei que era de número 8.666, 8666. Na lei antiga, se o participante da licitação, o licitante, ele esqueceu de entregar uma certidão, por exemplo, ou ele cometeu uma falha na proposta de preço, ele multiplicou o valor total, a quantidade unitária, o valor unitário pela quantidade e o valor total, um cálculo errado. Esqueceu de colocar a data, esqueceu de assinar a proposta, por exemplo. Qualquer falha, mesmo que mínima, uma vírgula errada, esse licitante, essa empresa era excluído da licitação. Não tinha como ele proceder com recurso, por exemplo. Então ele já era excluído, era desclassificado se fosse uma proposta, era inabilitado se fosse uma falha na documentação. Mas hoje nós temos uma nova lei, como eu disse, que ela é muito mais eficiente. Então eu vou te dar um exemplo simples, Anderson, você que fez a pergunta. Vamos imaginar que uma empresa qualquer participou da licitação, arrematou o lote, já ganhou a fase de disputa, foi o arrematante, e na fase de documentos, ele entregou uma documentação incompleta. Então vamos imaginar que ele esqueceu de inserir a certidão, o cadastro do CNPJ, o CNPJ ali, o cartão de CNPJ. O que o pregoeiro faz em nome da eficiência do processo? O pregoeiro ele tem a orientação de proteger a proposta mais vantajosa, que é menor preço e que teve as melhores condições. Então ele esqueceu apenas o CNPJ. Então, para você, por exemplo, emitir um CNPJ, você vai dar 3 cliques no site da Receita Federal e vai emitir um CNPJ. Então a nova lei diz isso. Ele pode sanear, ou seja, ele pode consertar aquele erro daquele licitante que ofereceu o menor preço por simples omissões. Então, um cartão CNPJ, você, como eu disse, emite no site da Receita Federal, qualquer pessoa pode fazer isso,
E o pregoeiro, ele tem esse poder discricionário de juntar ali o CNPJ da empresa para que ele possa ser habilitado, né? Claro que existem casos que é possível saneamento, né? Ou seja, o conserto dessa eventual falha, e existem casos que a gente fala que são falhas insanáveis, ou seja, não tem como ele consertar, né? Esqueceu o balanço, por exemplo, é uma falha insanável, né? Não tem o balanço. Então, o pregoeiro ele tem esse poder de interpretar a lei de licitações, a regra, mas sempre visando o interesse público, não o interesse particular, interesse da administração pública. Ok? Mais alguma pergunta? Não vi. Pode mostrar como é o compras.rio de janeiro, por favor? Compras.rj? Claro. Então aqui, pessoal, nós temos o portal. Opa, deixa eu voltar aqui, perdão. Claro que a gente vai conseguir entrar porque não tem agora a senha, mas o portal de compras do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, você vai fazer o seu credenciamento e acessar o portal, né? Então, veja, eu gosto de falar sempre isso, porque o portal de compras, independente de qual ele seja, o procedimento é sempre o mesmo. Vai fazer o credenciamento, vai ter acesso ao portal e depois vai navegar com ele conforme a lei dispõe. Então, veja, independente do ambiente do portal, se o portal tem um design diferente, se tem funcionalidades para você clicar diferentes, o procedimento é sempre o mesmo. Credenciamento, propostas, documentação. E o dia da licitação é como eu expliquei agora. Então, independente do portal, pode ser o portal do Rio, pode ser o portal do governo federal, portal do município pequeno do interior, o processo, o procedimento de trabalhar com licitações, cadastrar propostas é o mesmo, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Então vamos para o nosso último assunto, que é entrega e pagamento. Então, como é que você vai cumprir as etapas? Então, voltando um pouquinho, você participou da licitação, ganhou a licitação, assinou o contrato, e agora? Como é que funciona? Então, qual que são as etapas para você garantir o recebimento da sua fatura, do seu produto? Então, primeiro, você vai ser contratado, né? Vai ser convocado para assinar um contrato, vai assinar um contrato, e esse contrato, a maioria desses contratos com a administração pública, são de longo prazo. 1 ano, 2, 3, 5, até 10 anos. Então veja que interessante esse mercado. Você ganha uma licitação e pode fornecer ou prestar serviço para determinado órgão, que vai ser o teu cliente, com garantia, previsibilidade de 1 ou mais anos. Então, são vendas recorrentes e renovações. Então, você vai entregar o teu produto lá no local de entrega, de acordo com o pedido, que é a nota de empenho, vai emitir uma nota fiscal. Todo contrato público tem um fiscal de contrato que vai receber esse produto, vai acompanhar toda a execução no contrato, e o pagamento, pessoal, garantido por lei, né? Já foi falado aqui, lá no começo da nossa live, das objeções. Então, o pagamento é garantido. Não existe nenhuma hipótese de você não receber, hoje no Brasil, com os contratos públicos. Então, claro que o processo de pagamento, de entrega e pagamento, ele tem que cumprir essas etapas. Então, você tem que entregar conforme nota de empenho, emitir nota fiscal, aprovação no contrato e o pagamento vai ser realizado na conta da sua empresa. Claro que se você pular etapas, você não vai conseguir receber, certo? Então, vamos imaginar que você assinou o contrato, mas não recebeu o pedido e já vai entregar o produto. E o fiscal do contrato às vezes recebe o que está precisando do produto e a tramitação do teu processo de pagamento não vai andar. Por quê? Não tem a nota de empenho, não tem o pedido. Então, se você seguir à risca, conforme eu estou colocando na tela, nota de empenho, nota fiscal, aprovação do contrato, você vai receber no prazo, inclusive. E como eu já disse, vai ter um cronograma de pagamentos, você vai poder acompanhar
Tem muitos portais de transparência que colocam, inclusive, a data da entrega, a data que vai ser liquidada a nota e a data prevista para pagamento, de acordo com o teu contrato e também lá com o edital da licitação, que já previa isso, inclusive. Ok? Vamos lá, pessoal. Mais algumas dúvidas, perguntas, se vocês querem finalizar. Algumas dúvidas que podem surgir para vocês. Será que eu consigo fazer sozinho? Será que a licitação é para mim? É verdade que a licitação é acessível para todos, né? Eu mostrei para vocês aqui que é plenamente acessível. Você conhecendo a regra, conhecendo a lei, conhecendo os portais de compras. Exemplifiquei para vocês aqui uma simulação, um simples acesso a um portal de compras que você pode enviar a proposta. Então, todo mundo pode, qualquer produto ou serviço, o governo compra de grandes quantidades. Então, é um ótimo canal de vendas para você estruturar e aumentar o teu faturamento, ok? O resultado, ele vem. Isso eu tenho inúmeras comprovações de clientes, alunos, que o resultado vem. Né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que recém-iniciaram o trabalho com licitações e já começaram a vencer licitações de 100 mil reais, 200 mil reais, 10 mil reais. Né? Nós temos a Marcela, por exemplo, que disputou uma licitação com 11 participantes. Né? Ganhamos uma licitação de 1.200.000 reais. Ah, tá na tela de vocês, ótimo, legal. Então veja lá, um case ali, a Marcela, 11 empresas participando. Ali está a prova de um print do meu WhatsApp com ela. Então tem a prova ali da tela da licitação, que ela venceu a licitação, 1.200.000 reais, que ela disputou com 11 participantes. Então, fomos vencedores. O próprio Rafael, veja lá o Rafael, várias licitações que ele participou, né? E assim, pessoal, você vai participando dia após dia, você vai ganhar e vai perder, é normal. Mas se você tem uma consistência, uma recorrência, principalmente persistir no negócio, a vitória vai vir. Você vai ser o licitante vencedor. Veja o Rafael. Rafael participa de muitas licitações e veja, está na tela ali, 700 mil reais, uma licitação para fornecimento de material de limpeza, de kit de higiene, material de limpeza. Ok? Então, pessoal, é só persistir, você estudar e o resultado ele vem com o trabalho, ok? Mais alguma dúvida, chat? Pessoal, quer falar alguma coisa? Vamos lá, então. Deixa eu verificar aqui. Documentação, ok. Compras RJ. O Jean também está dando boa noite. Boa noite, Jean, tudo bem? Ótimo, bem-vindo. Legal, pessoal, vamos finalizando aqui, mas antes eu quero perguntar para você se você gostou do conteúdo, coloca no chat ali um ok, um sim, um positivo, né? Quero que você me dê esse feedback. Então, se você quer dar um passo além e aprofundar ainda mais esse conteúdo que eu falei para você, claro que é conteúdo básico, a gente pode aprofundar muito mais isso. E se você quer começar a faturar de verdade, a partir de amanhã, inclusive, né? A gente pode abrir um CNPJ, que é rápido, ou se você já tem o CNPJ, a gente pode iniciar esse trabalho imediatamente. Não é ano que vem, não é para depois, é agora. E eu tenho uma oferta muito boa agora no final para fazer para você. Ok? Nós temos um curso chamado Licitante Vencedor. Ele está custando R$1.000, que é um curso completo, com aulas gravadas e também ao vivo, que vai oferecer para você esse conteúdo muito mais detalhado. Assim, um passo a passo. Eu pego na tua mão e a gente vai fazer junto todos os procedimentos, passos, vou fazer para você, vou entregar para você muito mais informações. Também temos o e-book Passo a Passo para a Venda para o Governo, que ele está estimado em R$500. Checklist do licitante profissional, que é um robusto checklist que tem um passo a passo que você pode ir marcando e verificando todos os documentos, procedimentos que você pode estar implementando na tua empresa, que custa em torno de R$1.000. E também o mapa da licitação, que é em torno de R$500 que a gente comercializa. Se fosse vender tudo isso para você, a gente cobraria em torno de R$3.000. Veja, atrás desses valores
existe muito conteúdo, muito know-how. São 25 anos de trabalho, dia a dia trabalhando com licitações, mais de 10 mil licitações. Então, esqueça esses 3 mil reais, vou fazer uma oferta que agora você pode adquirir agora o nosso curso Licitante Vencedor, mais o e-book passo a passo para vender para o governo, mais o checklist do licitante profissional, o mapa da licitação, mapa gourmet que eu gosto de falar, que é um caminho visual, didático, com todas as etapas da venda pública. Aí nós temos também o kit de documentos dos licitantes vencedores, que não é só um checklist, é uma interpretação de cada documento. Isso vai preparar você para você ser competitivo na licitação. Lembra que eu falei para você agora há pouco? 50% de chance que você tem para vencer uma licitação é preço. Tem que ter um preço competitivo. E os outros 50% está ali, ó, kit de documentos vencedores. Aí eu consigo mostrar para você estratégias, planilhas, propostas para você ficar muito mais preparado e ser muito mais competitivo e cumprir os outros 50% que eu disse que é técnica. E aí também o bônus surpresa, que eu vou contigo pegar na tua mão e fazer uma sessão de mentoria em grupo exclusiva para você, para tirar todas as suas dúvidas. Tudo isso, pessoal, por apenas R$ 377. É um valor muito baixo, você consegue, inclusive, parcelar em 10 de R$ 45. É menos que hambúrguer e uma Coca-Cola. Então, venha comigo, a gente vai empreender junto, vamos entrar nessa jornada do governo para que você possa, com a sua empresa nova ou com a sua empresa já existente, alavancar o teu negócio, faturar ainda mais vendendo para o governo. Então, eu vou entregar tudo isso e é um valor extremamente acessível. Você vai recuperar esse investimento em muito pouco tempo. O meu objetivo é ajudar você, como eu faço há 20 anos com a minha empresa de consultoria. O meu propósito é ajudar empresas, pessoas a vender para o governo e alcançar resultado financeiro, inclusive. Mas eu quero que você seja rápido, porque quem paga certo para o maior comprador do Brasil é o governo. Então, seja rápido e venha comigo para a gente empreender junto com mais essa oferta desse curso Licitante Vencedor. Alguma dúvida, pessoal? Se quiserem falar no chat ali, o Bruno tá gostando, falou muito bom. Obrigado, Bruno, pela participação. Legal, obrigado pela participação, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu tenho mais um presente para você. Antes de abrir as inscrições do curso Licitante Vencedor, eu quero te dar mais um presente. Então, atenção. Os 3 primeiros que entrarem no curso vão ganhar uma mentoria de 1 hora individual comigo. Não é em grupo, não. É individual, onde eu vou estruturar a tua empresa de forma muito mais rápida e juntos a gente vai vender para o governo. Eu não vou estruturar contigo nessa mentoria só checklist, só PDFs, nada disso. Eu vou estruturar, fazer um planejamento estratégico para você. Com tudo que eu já vivi, a gente consegue avançar de forma muito mais rápida, mas isso só para os 3 primeiros, tá bom? O meu produtor, agora o Alan, ele está colocando agora nos comentários o link das inscrições, tá bom? As inscrições vão até segunda-feira, às 23h59. Até meia-noite, até segunda-feira, você vai ter essa oferta incrível agora, na Black Friday, inclusive. Nós estamos em tempo de Black Friday, com todo esse conteúdo, toda essa mentoria, por apenas R$ 10 de R$ 45 ou R$ 377 à vista. O carrinho já está aberto, o link está nos comentários da descrição do vídeo. Espero ver você do outro lado do curso, para que a gente possa fazer essa jornada juntos com esse conhecimento incrível que eu quero passar para você e para que você seja um novo licitante, não só um novo licitante, mas um licitante vencedor. O link está nos comentários, pessoal, então acessem lá, conheçam, façam as inscrições, é limitado, é especial, é exclusivo, então eu quero começar essa jornada junto com vocês, ok? Quero finalizar aqui o nosso workshop, eu vou ficar à disposição para mais dúvidas se vocês quiserem, vou responder todas as dúvidas e a gente se vê do outro lado lá do curso, caso vocês tenham interesse. Vamos lá, é agora, não é para depois não. Aqui o pessoal está perguntando se o workshop vai ficar gravado. Não vai ficar gravado, ele é único, só vai ter
à disposição agora para as pessoas que estão assistindo ao vivo. Não vai ficar gravado não, vai sair do ar. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Estou à disposição. Você que perguntou ali, o Mal, você tem alguma dúvida? Que você perguntou se o workshop vai ficar gravado? Ou se quiser perguntar agora, fique à vontade que eu estou à disposição para responder para você. Se quiser colocar nos comentários a tua dúvida, por gentileza, estou disposto a perguntar, a responder, ok? Mais alguém, pessoal? Então, agradecendo aqui o pessoal do Rio de Janeiro, pessoal Ponta Grossa, Curitiba, pessoal também de Goiânia participando, pessoal lá de Roraima, no extremo norte do Brasil, obrigado, Bruno. Vamos lá. É isso, pessoal. Então, finalizamos por aqui. Quero agradecer. Aproveite essa oportunidade que eu estou disponibilizando agora. Né? Venha conosco ser um licitante vencedor. E espero você nas próximas oportunidades também. Com 24 anos, eu vou te ajudar muito, muito mesmo com essa mentoria, com esse curso. Ok? Muito obrigado pela audiência, pela participação e até a próxima. Um abraço para vocês.